Bom dia, investidores e investidoras. Eu sou Verusca Goiking, mais uma vez substituindo Thiago Salomão no Infomoney na Bolsa, que está voltando aí da viagem. Se vocês acompanharam o Infomoney aí no feriado e no fim de semana, ele foi acompanhar o prefeito da cidade de São Paulo, João Dória, em uma viagem para a Itália, fez alguns vídeos de lá e vai trazer mais novidades para vocês aí ao longo da semana, tão logo ele chegue, mas sou eu que vou apresentar as notícias aí, as principais notícias do dia para vocês. Agora são 10h28 e Bovespa subindo 0,05, bem pouquinho, mas tem aí um pouquinho de otimismo das commodities lá fora que subiram bem aí, o minério de ferro teve uma alta bem forte e os investidores também de olho no cenário político que rolou mais baguncinha aí no fim de semana. Vale lembrar que a sessão é marcada pelo vencimento de opções sobre ações aí na B3 e também o primeiro dia aí do pregão estendido, que vai até às 6h15. Ganhamos uma horinha para acompanhar um pouco mais as bolsas em Wall Street com o horário de verão que começou aí no fim de semana. Quem chegou do feriadão aí está confuso com o relógio ainda, são 10h29. Vamos falar sobre a crise política e a rede de intrigas aí que ganha cada vez mais emaranhados, né, principalmente entre o Temer e o Maia. E a gente também teve novidades da Polícia Federal nessa manhã. Vamos falar tudo sobre isso em detalhes. A votação da denúncia contra o presidente que ganhou esses ingredientes complicadores para o Michel Temer neste final de semana com a delação do Lúcio Funaro e as suas consequências. Nas gravações divulgadas na sexta-feira pelo jornal Folha de São Paulo, o Funaro diz que o ex-deputado Eduardo Cunha recebia dinheiro de propina e repassava os valores para o presidente Temer. Funaro também relata que buscou com o ex-assessor especial do presidente Temer, José Yunes, um pacote com dinheiro e afirmou que Yunes tinha conhecimento do conteúdo entregue. A defesa do presidente Temer criticou a divulgação dos vídeos com o depoimento de delação premiada do doleiro Lúcio Funaro à PGR. Em nota, o advogado do presidente Temer, Eduardo Carnelós, diz que o vazamento é criminoso e foi produzido por quem pretende insistir na criação de grave crise política no país, isso aspas do advogado do Temer. O advogado dele também disse que as declarações de Funaro são vazias e sem fundamento. Contudo, o vídeo ficou disponível na Câmara dos Deputados, no site da Câmara dos Deputados, e o ataque do advogado, né, do Temer, dizendo que o vazamento desses vídeos era criminoso, irritou o Rodrigo Maia, que, né, já estava trocando algumas farpas com o presidente Temer nos últimos dias. Segundo Maia, houve uma perplexidade muito grande ao ver o advogado do presidente da República, depois de tudo que fiz pelo presidente, isso Maia dizendo, da agenda que construí para ele, de toda a defesa que fiz na primeira denúncia, ser tratado de forma absurda. E vamos chamar assim, sem nenhum tipo de prova, de criminoso. Conforme aponta o jornal O Estado de São Paulo pelos interlocutores do Planalto, a medida foi vista como mais uma ação de Maia para tentar constranger o governo e mostrar descolamento do presidente. O Maia já vem mostrando, né, em algumas das suas ações uma tentativa aí de se descolar do governo Temer e descolar de todas as crises envolvidas com o governo Temer. Hoje, a gente teve mais uma ação da Polícia Federal logo cedinho. Ela fez uma operação de busca no gabinete do deputado Lúcio Vieira Lima, que é irmão do ex-ministro Gedel Vieira Lima. A ação tem relação com aqueles 51 milhões, aqueles pacotões de dinheiro que foram achados no apartamento que estava alugado por ele, que estava em Salvador. Vocês devem lembrar, né, aqueles pacotes, aquelas caixas cheias de dinheiro, e que foi a própria Polícia Federal diz que foi um recorde de todas as ações que eles já fizeram, foi o maior valor em dinheiro, em papel mesmo, encontrado por eles. E aí essa ação da Polícia Federal hoje cedo com o irmão do Gedel Vieira Lima tem relação com isso. Por enquanto, a gente não tem novidades sobre essa situação. As bolsas mundiais. A gente tem leves ganhos para as bolsas lá fora e o destaque das mineradoras, que foi o minério avançando, como eu falei para vocês no começo, com o Congresso do Partido Comunista na China. A gente está às vésperas desse congresso. As asiáticas seguem em tom positivos e nos mercados de Nova York na sexta-feira, né, levaram um otimismo para a Ásia hoje, e os investidores ainda digerem os últimos dados de inflação na China. Os dados divulgados na noite de ontem mostram que a taxa anual de inflação ao consumidor chinês desacelerou de 1,8 em agosto para 1,6 em setembro, como já estava previsto pelos analistas. O dólar segue em alta,
Após a presidente do Federal Reserve, a Janet Yellen, dizer que a inflação deve se acelerar e o Fed deve seguir elevando os juros gradualmente. Lembrando que a expectativa do mercado é que o Fed volte a elevar os juros lá nos Estados Unidos em dezembro, na reunião de dezembro. Seguindo aí o movimento de alta observado nos pregões da semana passada, o minério de ferro subiu 4,06% nesse pregão a 62,53 dólares por tonelada. Na mesma linha, os contratos de petróleo negociados em Nova York e Londres também sobem mais de 1%, e aí com receio sobre a tensão entre os iraquianos e os curdos. O governo de Iraque considerou uma declaração de guerra à presença de combatentes curdos na província disputada de Kirkuk. Então, mais uma tensão aí elevando, na área, né, de extração de petróleo, elevando os preços por lá. Vamos falar da agenda de indicadores prevista para a semana, né, ao longo da semana. A gente tem no exterior o resultado do PIB da China e esse congresso do Partido Comunista, a 19ª edição. Eles chamam a atenção juntamente com a fala da presidente do Federal Reserve, a Janet Yellen, que está prevista para sexta-feira, às 9h15 da noite, horário de Brasília. Mais uma vez, vale a pena a gente ficar de olho, porque a fala dela tende a dar novas sinalizações sobre os rumos do ciclo de alta de juros dos Estados Unidos, após a inflação de lá vir abaixo do esperado em setembro e reduzirem as apostas de um tom mais hawkish aí para as próximas decisões do Fed. O Fed também divulga o livro bege às 4h da tarde da quarta-feira, dia 18. Também vale acompanhar para ver quais devem ser os direcionamentos, o tom do livro bege e as previsões, né, as perspectivas para a economia dos Estados Unidos, para ter uma ideia aí de como serão os próximos passos do Federal Reserve. Na agenda de indicadores domésticos, destaque fica para os dados do IPCA 15, né, que é a preliminar da inflação de setembro, vai ser divulgada na sexta-feira, às 9h da manhã, pelo IBGE. A expectativa dos analistas da Rosenberg, da consultoria Rosenberg, são de uma elevação de 0,33% no indicador e deve ser puxado mais uma vez pelo grupo de alimentos e bebidas. Ainda na agenda doméstica, na quarta-feira, dia 18, às 8h30 da manhã, vai sair o IBCBR, que é o Índice de Atividade Econômica medido pelo Banco Central, que é uma espécie de prévia do PIB. Eles não estão totalmente alinhados, mas ele dá uma tendência para o PIB brasileiro. Segundo também os analistas da Rosenberg, deve ter um leve recuo na margem após 2 meses consecutivos de crescimento, seguindo o que se observou com a indústria e o comércio. Então, ele deve seguir indústria e o comércio e ter um leve recuo. Agora, também mantendo a agenda doméstica, mas olhando um pouquinho para Brasília, vamos ver o que vai acontecer por lá. As atenções de deputados e senadores vão estar voltadas para a análise da denúncia do Michel Temer, né, da Câmara, que vai anunciar a sua decisão sobre a denúncia do Michel Temer apresentada. E também os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, que está tudo dentro da mesma denúncia. Além da decisão sobre o futuro do Aécio Neves, que essa novela vem se desenrolando aí desde a semana passada, que ele está afastado do mandato pelo STF, e isso aí deve acontecer amanhã. A partir de terça-feira, também, os deputados se concentrarão na análise, discussão e votação na CCJ da denúncia do Ministério Público Federal contra o Temer e os ministros, que eu estava falando, o Padilha e o Moreira Franco. O parecer sobre a peça foi apresentado na última terça-feira e não trouxe novidades, né? O deputado Bonifácio de Andrada recomendou a rejeição do prosseguimento da denúncia, afirmando que ela se baseia em delações espúrias, sem credibilidade, não havendo justa causa para o prosseguimento da ação penal. Já era esperado que o Bonifácio fosse dar um voto aí a favor do Michel Temer. Vamos ver como a CCJ vai decidir se ela vai acompanhar o relator ou não. A tendência, a expectativa do mercado é que ela acompanhe o relator. A votação desse parecer deve acontecer na quarta ou quinta-feira, dependendo do ritmo aí das discussões. A gente sabe que em Brasília tudo pode acontecer, ou para eles decidirem adiantarem essas discussões, ou até para enrolar um pouquinho mais até o máximo possível do prazo. Qualquer que seja o resultado da comissão, né, do plenário da Câmara, previsto para terça-feira, dia 24, ou quarta-feira, dia 25. Então, o que eles decidirem na CCJ vai para votação no plenário da Câmara na próxima semana.
Para que a Câmara autorize o STF a investigar o presidente e os ministros, serão necessários 342 votos favoráveis de deputados ao prosseguimento da denúncia. Vamos ao noticiário corporativo, que a gente tem algumas novidades sobre recomendações, são 10h38. Ibovespa quase não andou, subindo 0,12. A gente tem algumas novidades de recomendações de ações pelo Santander. A Comgás foi rebaixada de compra para manutenção, a Duratex foi elevada de manutenção para compra e a Eletropaulo foi elevada de underperforming, né, que é o equivalente à venda abaixo da média do mercado, para manutenção. A gente tem novidades também sobre Fibria e Suzano, que você acompanha aí na tela. A Fibria caindo 2,24, caída bem forte, principalmente em relação ao benchmark do mercado. Segundo o jornal Valor Econômico, a Fibria e Suzano, que são as duas maiores produtoras mundiais de celulose de eucalipto, já começaram a negociar com seus clientes a redução dos descontos concedidos nos contratos de fornecimento de matéria-prima. Isso aí foram fontes do setor que disseram para o jornal Valor Econômico. Na Suzano, o objetivo é diminuir em 2 a 4 pontos percentuais o abatimento sobre o preço de referência da matéria-prima. Os contratos são negociados uma vez ao ano e boa parte tem vencimento entre novembro e dezembro. Então, logo, logo. Fibria aí caindo bem forte com essa novidade. Ainda não confirmada pela empresa, né? Vale lembrar. Vamos dar uma olhada em Suzano. E Suzano já subindo 2,36 na outra ponta. A gente tem várias novidades também de Petrobras. Vamos dar uma olhada em Petro subindo, 0,68, subindo mais que o Ibovespa, às 10h40. A Petrobras informou que o Antônio Carlos Alves Caldeira, diretor executivo de operação e logística da sua subsidiária integral da Petrobras Distribuidora, apresentou na sexta-feira sua renúncia ao cargo. Um comunicado enviado à CVM, a estatal informou que o diretor executivo da rede de postos, o Marcelo Fernandes Bragança, acumulará interinamente as atribuições da diretoria executiva de operação e logística até que um novo nome seja indicado e aprovado pelo Conselho de Administração da Petrolífera, após os trâmites exigidos pelas regras de governança brasileira. O Valor informa ainda que, enquanto o pré-sal desperta a cobiça das maiores petroleiras do mundo e se consolida como a principal fronteira exploratória do Brasil, os demais polos de produção do país convivem, de um modo geral, com declínio de suas atividades e baixa atratividade de investimentos. Dados da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, mostram que, se não fosse a Bacia de Santos, onde estão situadas as maiores descobertas do pré-sal, a produção nacional caminharia neste ano para o seu terceiro ano seguido de queda. E a gente tem naquela nova política da Petrobras sobre preços, de acompanhar aí o mercado internacional de petróleo. Ela anunciou hoje de manhã um aumento de 1,4% no preço do diesel e redução de 0,1% no valor da gasolina, isso aí no preço das refinarias, e eles são válidos a partir de amanhã. Da Oi, a gente tem mais um capítulo da novela da Oi. Caindo bem forte, caindo 3,80. Os principais credores da Oi fizeram pesadas críticas ao novo plano de estruturação apresentado pela operadora na noite de quarta-feira. Na recuperação judicial apresentada aí desde junho do ano passado, que é o maior processo de recuperação judicial da história do país, eles têm dívidas de quase 65 bilhões de reais. Os detentores de títulos de dívidas da companhia argumentam que a nova versão de recuperação da Tele, apresentada pela Oi, beneficia apenas os principais acionistas. Às vésperas da Assembleia, que será realizada no dia 23 de outubro, e definirá o futuro da operadora, a crise entre sócios e principais credores da quarta maior operadora do país ainda está longe de chegar ao fim. A Oi foi uma aposta aí da gestão petista, né, vale lembrar, de criar uma campeã nacional de telecomunicações ao promover a fusão do Grupo Nacional com a portuguesa Portugal Telecom. Mais uma notícia negativa aí na novela da Oi. E vamos para mais uma notícia da JBS, caindo 0,12. A JBS anunciou que desistiu dos planos de listar sua subsidiária, JBS Foods International, na Bolsa de Nova York. O comunicado foi enviado nesta segunda-feira à SEC, que é a CVM dos Estados Unidos.
A maior processadora de carne do mundo diz que desistiu no momento de pedido para uma oferta inicial de ações, o IPO, que tinha sido apresentado em dezembro de 2016. E a nossa última notícia corporativa do dia é da Vale. Vamos ver como é que a Vale tem se comportado, ainda mais com essa história do minério lá fora. 1,55 aí refletindo, né, alta de mais de 4% no minério de ferro. A Vale deve eleger na quarta-feira, pela primeira vez na sua história, 2 conselheiros independentes para o Conselho de Administração da companhia numa Assembleia Geral extraordinária. Isso aí segundo o Valor Econômico. São 4 candidatos que disputam essa eleição, segundo a Comissão de Valores Imobiliários, né, a nossa CVM, para facilitar a participação de investidores em assembleia. Esse mecanismo foi criado. Outros candidatos poderão surgir aí nessa Assembleia Extraordinária, mas os nomes que aparecem despontam como favoritos, esses 4. Mas a Vale agora subindo 1,64, principalmente com essa influência dos dados do exterior, né, que são as altas bem fortes, aí mais de 3% em um mercado e mais de 4% no outro, do minério de ferro. Eu sei que vocês mandam várias perguntas sobre ações, qual comprar, qual vender. Eu sugiro que vocês mandem para o Rafael Ribeiro no fechamento. Eu já expliquei na semana passada, mas quem não estava aqui, vou falar de novo. O Tiago Salomão, quando vem aqui conversar com vocês, ele aproveita para dar as notícias do dia e também comenta um pouco sobre ações que vocês pedem, porque ele é analista certificado, então ele tem autorização para falar para vocês qual ação comprar, qual vender, qual deixar quietinha. Como eu não tenho ainda essa certificação, eu não posso falar, senão vou estar infringindo algumas regras aí bem rígidas sobre esse assunto. Então, não poderei falar, mas desejo a todos bons negócios aí, voltando do feriadão e com mais uma horinha aí de pregão. Espero que todos façam bons negócios na Bolsa hoje. Até amanhã.